Nova estratégia de estudo para o concurso do Colégio Militar sexto ano. Então, sexto ano são crianças de 10, 11 anos que vão fazer essa prova, né? Então isso aqui é importante. De certa forma, eu prefiro estar nesse momento falando com os pais desses alunos. Porque uma criança nessa faixa etária, ela tem que só chegar lá e fazer a prova. Ela não tem que se preocupar com estratégia. Mas como a prova do Colégio Militar está mudando radicalmente, no caso, a prova que antes era feita em 2 dias, primeiro a prova de matemática, quem passasse em matemática ia fazer a prova de português cerca de 2 meses depois. Agora não é mais assim, agora a prova vai ser toda num dia só. Eu já falei em outro vídeo que essa informação não é ainda oficial, ou seja, não foi ainda publicada no edital ou no Diário Oficial, mas ela já está sendo divulgada. Por exemplo, no site do Colégio Militar de Fortaleza, você encontra na página principal esse aviso aqui. Então, eu estou falando com os alunos que vão fazer esse concurso, mas principalmente com os pais desses alunos. Olha, todo mundo que vai fazer essa prova, claro que tem que se preparar, né? A gente pode citar aqui algumas formas de preparação que são mais comuns. Por exemplo, fazer um curso preparatório presencial. Então a criança assiste às suas aulas normais na escola, depois vai num cursinho, onde faz as aulas preparatórias para o Colégio Militar. Uma outra forma de preparação é você fazer um curso preparatório à distância, ensino à distância. É nesse caso que eu me classifico. Matemática para Vencer possui um curso preparatório online, quer dizer, à distância. E nós já temos vários alunos fazendo esse curso. E tem uma terceira forma de se preparar, que é se preparar por conta própria. Quer dizer, o aluno compra uns livros e assiste aulas no YouTube, por exemplo. Essa terceira forma também se aplica ao Matemática para Vencer. Inclusive, muitos alunos já passaram para o Colégio Militar assim, né? Estudando no livro Matemática para Vencer e assistindo às nossas videoaulas de resoluções de provas do Colégio Militar e também com a matéria que cai no Colégio Militar, somente matemática. O nosso trabalho é feito exclusivamente na matemática. Lembrando que na prova do Colégio Militar existe uma diferença gritante entre o nível de dificuldade da prova de matemática e a prova de português. A gente pode dizer que a prova de português é como se fosse um bicho de 3 cabeças. E a prova de matemática é um bicho de 7 cabeças? Não, é um bicho de 11 cabeças. A prova de matemática é muito mais difícil que a prova de português. É preciso uma carga horária de estudos muito maior. Inclusive, por isso, muitos estudantes ficam estudando só matemática o ano inteiro e só depois que fazem a prova de matemática começam a estudar português. É só que agora não vai dar mais para fazer desse jeito, porque as 2 provas vão ser no mesmo dia. Por que eles fizeram essa modificação? Eu não sei porquê ainda, a gente pode desconfiar, dar alguns palpites, né? Por exemplo, simplificar o concurso. Porque fazer um concurso em 2 etapas é uma dificuldade logística adicional. É um custo maior, é um trabalho maior, é uma apurrinhação maior, porque cada prova tem aquela questão de recurso, tem gente que entra na justiça reclamando, etc. E digamos que eles tenham chegado à conclusão que aqueles alunos que ficaram nas primeiras colocações na prova de matemática vão ser aqueles que vão ficar em português também, ou seja, no concurso final. Então, para que fazer uma prova de português? Ou melhor, para que colocar uma prova de português 2 meses depois? Então, vamos fazer logo de uma vez só as 2 provas. E o que é interessante é que o Colégio Militar é a única escola militar que faz o concurso em etapas dessa maneira. Por exemplo, as provas da aeronáutica são feitas num dia só. A prova da ESA, que também é do Exército, é feita num dia só. As provas do IME e do ITA, você tem primeira fase e segunda fase. Tudo bem, a segunda fase é mais difícil. Mas enfim, Colégio Militar é um concurso de nível de ensino fundamental, então não justifica fazer um processo seletivo complicado. E ainda lembrando que alguns colégios militares estaduais fazem já o concurso em um dia só. Certo, então o Exército resolveu unificar a prova do Colégio Militar, português e matemática num dia só. Isso vai modificar a sua estratégia de estudo? Sim, um pouco sim.
No caso, se você está fazendo um curso preparatório presencial ou um curso à distância, os professores do seu curso, o coordenador do seu curso, vai definir uma nova estratégia a ser seguida em função dessa mudança. No canal Matemática para Vencer, que é feito para pessoas que estudam por conta própria, eu vou utilizar uma estratégia também, que é a mesma estratégia que eu vou utilizar no nosso curso preparatório à distância, só que aqui é diferente, é como se fosse uma sugestão. Você não é obrigado a seguir o que o canal Matemática para Vencer faz. Aquilo fica como sugestão para o seu estudo. Então as estratégias que eu vou indicar agora, elas se aplicam tanto para o nosso curso preparatório à distância, da nossa plataforma de ensino, né? Quanto para aqueles que estão simplesmente estudando os vídeos do nosso canal. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que vão ocorrer mudanças no processo seletivo. Por exemplo, a matéria a ser estudada vai mudar alguma coisa? Não, a matéria a ser estudada, a princípio, é um tópico que não vai mudar. Ou seja, aquilo que caiu no colégio militar antes, a princípio, é o que vai continuar caindo nesse novo formato. Então, pelo menos até a publicação do edital, não existe nenhum motivo para a gente se preocupar com mudança de matéria. Então, aquilo que você ia estudar, vai ter que continuar estudando normalmente, como se nada tivesse mudado. Agora, o que já mudou, o que já é certo, é que a prova de português vai ser junto com a prova de matemática. Então, você vai precisar estudar português desde o início do ano. Vai estudar português e vai estudar matemática. Agora, a única coisa que a gente sabe no momento, porque o edital ainda não foi publicado, eu estou fazendo esse vídeo antes da publicação do edital. Eu vou fazer outro vídeo de estratégia depois que o edital for publicado também, para a gente fazer ajustes nessa estratégia. Então, além de alterações certas, que é a unificação das provas num dia só, existem outras alterações possíveis. E essas alterações possíveis, elas não dizem respeito, por enquanto, à matéria, mas apenas à maneira de realizar a prova. A maneira como a prova vai cobrar os seus conhecimentos. E a gente só pode trabalhar em função disso depois que sair o edital, que é onde essas normas de alterações vão ser definidas. Agora, o problema é que esse edital pode demorar a ser publicado. Não existe uma época certa para a publicação do edital. Já teve ano em que o edital do Colégio Militar, que é um edital só para todos os colégios militares do Exército. Então já teve um ano, não me lembro qual, foi recentemente, em que esse edital foi publicado no mês de abril. E já teve ano passado, por exemplo, em que o edital só foi publicado em julho. Poxa, por que não publicaram antes, deixaram para publicar quase em cima da prova? É porque o edital tem algumas informações que, para ficarem fechadas de forma definitiva, dependem de outras informações. Por exemplo, o número de vagas. Definir o número de vagas em abril é difícil, porque isso depende de movimentações, transferências, quantas vagas vão sobrar, quantas vagas vão ser necessárias para esses militares que estão sendo transferidos. Eles têm 2 filhos ou 3 filhos, o militar vai escolher ir para onde, para qual estado. Então, quando chega mais para frente, mais para perto de julho, agosto, já se tem uma ideia mais aproximada de quantas vagas vão estar disponíveis em cada colégio militar. Agora, esse ano, como vai ter essa modificação na maneira de realizar o concurso, é possível que o edital seja publicado mais cedo, lá para abril. Por isso é importante a gente trabalhar de uma maneira pré-edital. Eu chamei isso aqui de estratégia com ações pré-edital. O que a gente pode fazer para se adaptar a possíveis mudanças sem ter o edital em mãos? Então, nesse vídeo eu estou falando sobre isso, ações pré-edital. E depois nós vamos ter um outro vídeo com outras informações, depois que o edital for publicado, onde nós vamos colocar ações pós-edital. Então, já viu que a preparação esse ano vai ser tensa, né? O tempo todo sujeita a mudanças e ajustes, mas o importante é que a matéria que você vai estudar é a mesma. Quais são as alterações já tidas como certas na prova? Bom, já que as provas de português e matemática vão ser feitas no mesmo dia, com certeza vai haver alteração na questão da duração da prova.
Duração da prova? Não, vamos falar assim, em termos de matemática, antes você tinha um dia só para fazer matemática, 3 horas de duração. Agora, como vai ser português e matemática num dia só, você vai ter provavelmente 1h30 para resolver as questões de matemática e 1h30 para resolver as questões de português, mais ou menos. Essa distribuição, ela provavelmente vai ser de igual para igual. E outra alteração que provavelmente vai ser necessária é o número de questões. Não vai mais dar para você fazer agora aquelas mesmas questões que fazia antes. O tempo para cada matéria vai ser menor. Então, provavelmente vai ocorrer uma redução no número de questões. Não sabemos ainda, mas a gente tem que estar preparado para isso. Agora, além das alterações certas, tem outras alterações que podem ser possíveis. Ou seja, já que vai haver uma mudança, será que eles vão aproveitar para fazer outras mudanças também? Pode ser que eles já estivessem pensando em fazer algumas mudanças e algumas dessas mudanças eles podem considerar conveniente de serem feitas agora. E outras mudanças podem considerar que não seria conveniente fazer agora, fazer no próximo ano. Então, quer ver uma possível mudança? O peso da prova de redação. Até o ano passado, a redação pesava 30% da prova de português. Porque era assim, prova de matemática com 20 questões, prova de português com 14 questões. Quer dizer, valeria 7 pontos. E os outros 3 pontos de português são a redação. Quer dizer, o peso da redação era esse, 30% da prova de português. Agora, como o número de questões poderá mudar, a relação entre número de questões de português e número de questões de matemática pode ficar diferente, então o peso da prova de redação pode ser alterado um pouquinho. Por exemplo, passar a valer 1/4 da prova de português ou passar a valer 40%, vai depender de como eles vão fazer a distribuição das questões. A gente não sabe ainda. Outra alteração possível, que não tem nada que indique que vai ser dessa forma, é a prova passar a ser centralizada. Em vez de cada colégio militar ter a sua própria prova, passar a ser feita uma prova e essa prova ser realizada em todos os colégios militares. Por que eles fariam isso? É altamente conveniente uma prova centralizada, né? Pode ser que eles aproveitem agora, já que vai ter essa mudança, para fazer essa outra mudança também. A gente não sabe, a gente só pode ter certeza quando sair o edital, mas a gente tem que estar preparado para isso. E poderia até aparecer uma alteração no programa. Por exemplo, será que a prova de português poderá adicionar gramática? A prova de português do Colégio Militar não cai gramática, cai só interpretação de textos e uma redação. Mas pode ser que nessa mudança eles aproveitem para fazer uma outra mudança desejada. Eventualmente colocar questões de gramática na prova de português. A gente não sabe. Então a gente tem que ficar com um olho no programa e um olho no edital futuro. O que você vai fazer? Começar a estudar gramática agora? Isso é uma coisa que você não deve fazer. Você não deve alterar o seu cronograma de estudo ou a sua metodologia de estudo em função de possíveis mudanças. Nós vamos sugerir mudanças, não que alterem a matéria, mas que deixem você preparado para servir para os dois caminhos, se alterar ou se não alterar. Os dois caminhos têm que ser alcançados pelas nossas mudanças de estratégia. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que se preocupar é o número de questões e o tempo para resolver cada questão. Como que era até agora? As duas provas juntas, português e matemática, elas tinham pesos iguais. Então, da sua média final, 50% era de matemática e 50% era de português. A prova de matemática era assim, 20 questões para você fazer em 3 horas. Então você tinha 9 minutos, em média, para resolver cada questão. E a prova de português também era feita em 3 horas, só que você tinha apenas 14 questões com a interpretação de textos. E as 6 questões que não tem ficariam pela redação. Então é isso aí, 14 vezes meio ponto vai dar exatamente 7. Então ficava direitinho essa proporção, 70% as questões de interpretação de texto e 30% a redação. Agora, no novo modelo vai ser uma prova só. Como é que vai ser isso? Será que nessa nova prova vão continuar 3 horas de duração?
Olha, 3 horas eu diria que é um limite máximo para uma criança de 10 anos ficar sentada, concentrada, fazendo uma prova. É muito difícil, hein? Você sabe que tem provas para pessoas mais velhas que são com duração maior do que essa. Por exemplo, a prova da ESA, que é a Escola de Sargentos do Exército, ela tem 4 horas de duração. As provas da aeronáutica têm 5 horas e meia de duração. É um assassinato aquilo. A aeronáutica faz todas as provas num dia só. Português, matemática, inglês e redação. Aí eles dão 5 horas e meia para fazer a prova. É um esforço físico violento. Então eu acredito que eles não vão aumentar essa duração. Podem aumentar no máximo de 3 horas para 3 horas e meia. Você tem que estar preparado para ficar ali 3 horas e meia sentado resolvendo questão. Tá, então matemática vai continuar valendo 50%, só que agora você vai ter que fazer em 1 hora e meia. Metade do tempo para matemática e mais ou menos a mesma metade para português. Tá, então 1 hora e meia são 90 minutos. Quer dizer, o que você fazia em 3 horas, agora vai ter que fazer na metade do tempo? Na verdade, não. Vai ter que diminuir alguma coisa. Por exemplo, para dar 90 minutos, você poderia, por exemplo, ter 10 questões ao invés de 20. 10 questões com 9 minutos para cada uma, vai dar um total de 90 minutos, certinho, 1 hora e meia. Quer dizer, cada questão individual você vai continuar resolvendo no mesmo tempo, só que você não vai mais ser avaliado por 20 questões, vai ser avaliado por apenas 10 questões. E isso é, de certa forma, um desconforto para quem está selecionando. Você não pode, por exemplo, dizer se um aluno está apto ou inapto para entrar na escola, dando para ele resolver apenas uma questão. Claro que não dá. Ele pode não saber aquela matéria direito, pode dar azar, pode errar em conta. Uma questão não dá para avaliar ninguém, né? Então, quanto mais questões forem colocadas, melhor. Com 10 é muito melhor e com 20 é melhor ainda. Com 20 questões é possível fazer uma avaliação mais precisa do nível daquele aluno, se ele está bem preparado ou não. Mas se fossem fazer com 20 questões, nesse mesmo tempo de 90 minutos, terei que usar 4 minutos e meio para cada questão. Olha, poderia diminuir pela metade o tempo para você resolver cada questão? Eu acho muito difícil. Isso aqui são 2 extremos. Para cortar o tempo pela metade, ou reduz o número de questões pela metade, ou reduz o tempo de resolução de cada uma pela metade, ou então faz uma combinação dessas duas coisas, um meio termo. Por exemplo, nem 10 nem 20. Vamos fazer 15 questões. 15 questões e vamos colocar 6 minutos para resolver cada questão. Então isso daria os 90 minutos que a gente tem. Olha, resolver uma questão em 6 minutos, isso é perfeitamente possível. A prova de sargentos do Exército, a ESA, né? Ela é feita em 4 horas e são 40 questões. Isso dá exatamente 6 minutos por questão. Então pode ser que passe a ser feito dessa forma. É claro, a prova do Colégio Militar tem algumas questões que dá para um aluno típico resolver em 4 minutos, em 5 minutos. Agora, tem algumas questões que são trabalhosas, são aquelas questões do tipo questão da banca, o pulo do gato, ou uma questão com muita conta, muito trabalhosa, que você levaria 20 minutos para resolver. Esse tipo de questão tem que ser cortado, porque agora vai ficar mais apertado, né? Você com certeza vai ter menos tempo para resolver cada questão. Então não dá mais para colocar questões assim que sejam muito trabalhosas. A princípio, vamos colocar seguindo o bom senso, tá? E essa história de diminuir o número de questões e diminuir o tempo também pode ser distribuída de uma outra forma. Por exemplo, existem concursos militares, o concurso do CFN, da Marinha, que é com 12 questões de matemática. Então poderia ser feito assim, 12 questões, 7 minutos e meio para resolver cada questão. Isso daria 90 minutos também. A gente não sabe como vai ser, a gente precisa do edital. Agora, uma coisa é certa, a gente tem que se preparar para resolver cada questão em um tempo menor. Eu já fiz um vídeo aqui chamado Colégio Militar, como resolver a prova no tempo. Olha lá esse vídeo, você tem que fazer os ensinamentos que eu coloco ali sobre tempo de resolução de prova. Então, já que é certo que vai ter uma redução do tempo total para resolver a prova de matemática, claro, a metade da prova matemática, a outra metade português.
em quantidade de questões e em tempo também. Qual é a ação que a gente pode tomar em cada possibilidade de modificação? Por exemplo, vai diminuir o número de questões? O que você poderia fazer em função disso, que é certo que vai acontecer? Olha, a princípio nada, você vai continuar estudando normalmente. Agora, saiba que tem alguns alunos que escolhem não estudar 100% da matéria. Não faça isso, hein? A prova do Colégio Militar, você tem que estudar a matéria toda, o programa todo. É porque alguns colégios militares são mais disputados, outros são menos disputados. O Colégio Militar do Rio de Janeiro, de Salvador também, esse que eu me lembro de cabeça, você tinha que tirar uma média total acima de 8,5 para ficar dentro das vagas. Agora, teve colégio militar em que você conseguia entrar com média próxima de 7. Então, não use isso como uma referência. Esqueça o que aconteceu em anos anteriores. Porque é muito típico em concursos o aluno pensar assim, tem muita coisa para estudar, eu não preciso tirar 10 para passar, então eu vou escolher sacrificar uma parte da matéria. Não faça isso. Você tem que estudar toda a matéria. Digamos que o aluno fale assim, pensando bem, eu vou ficar sem estudar a parte de porcentagem. Não vou estudar porcentagem porque eu acho difícil, aquilo não entra na minha cabeça, é chato, e eu vou estudar outras coisas, outras partes da matemática que eu gosto mais. Não faça isso, sabe por quê? Já que as questões vão diminuir em quantidade, é grande a possibilidade de aparecerem questões duplas. Se você tiver o mesmo programa para cobrar e você tem menos questões para utilizar, o professor pode escolher fazer lá uma questão que você tem que saber 2 assuntos para poder resolver. Olha só, se você sabe um assunto, mas não sabe o outro, você não consegue resolver a questão. Então, presta atenção nisso. Regra geral, para fazer a prova do Colégio Militar, isso não muda. Você tem que estudar a matéria toda. Nem pense em sacrificar partes da matéria. Outra possibilidade que é certa, que é a diminuição do tempo para resolver cada questão. Você não vai mais ter 9 minutos para fazer uma questão. Você vai ter menos do que isso. Então, qual é a providência que você vai tomar? Você vai ter que treinar execução rápida. Você vai treinar o tempo de execução. Eu já falei aqui do vídeo do reloginho, né? Como resolver a prova do Colégio Militar dentro do tempo, você tem que usar aquelas técnicas que eu descrevo ali, para verificar se você está em condições de fazer uma prova rapidamente. Se você não tiver, você tem que treinar isso para melhorar, reduzir o seu tempo de execução de cada questão. Agora, outra coisa que pode acontecer, outra possibilidade, é que eles resolvam eliminar algum item do programa. Por quê? Porque agora vão ter que ser menos questões. Então, poxa, já que são menos questões, o programa é extenso, será que eu podia, então, eliminar um item ou 2 do programa? Eu não cobro isso agora, eu vou ensinar isso lá dentro. Isso é possível acontecer? Olha, isso já aconteceu. Em 2011, eles tiraram 2 assuntos do programa. Eles tiraram conjuntos, que não cai mais, e tiraram potências, que não cai mais. Só que esse não cai mais é perigoso. Não cai mais potência, mas cai MMC. Número de divisores. Para você resolver essas coisas, você tem que fatorar e colocar os expoentes lá das potências. Então, digamos assim, não cai mais, mas você continua tendo que estudar aquilo, aprender aquilo para resolver o que vem depois. É igual você chegar num muro e tirar um tijolo lá do meio. Esse tijolo eu não vou precisar dele. Você não vai precisar dele, mas os tijolos que estavam em cima precisavam para dar sustentação. O muro vai desabar. Então muita gente tem essa ideia errada, tá? De colocar um assunto que não cai. Não cai, então eu não preciso estudar. Não. Olha só, se falar assim, não cai tabuada na prova. Beleza, não cai tabuada, então eu não preciso saber quanto é 8 vezes 7, não cai tabuada, mas se você não souber tabuada, você não faz o resto. Então, qual é a providência que você vai tomar? Se isso seria uma providência mais, digamos assim, pós-edital, tá? Se chegar lá o edital e disser que não cai mais um determinado assunto, você não vai eliminar itens do programa. Quer ver uma coisa? No edital do Colégio Militar não está escrito MDC, MMC, números primos, não está escrito isso. Só que cai todo ano.
Então nem pense em deixar de estudar alguma parte da matemática que já tem em função das provas anteriores, porque não está no programa, tá? Não caia nessa armadilha. Bom, outra coisa que pode acontecer é a eliminação de questões com cálculos muito trabalhosos. Quer dizer, as questões não são distribuídas em termos de complexidade de forma igual. Numa prova você vai ter algumas questões que são mais fáceis e mais rápidas de resolver e algumas questões mais difíceis e mais demoradas, com a resolução mais elaborada, mais trabalhosa. E o que você tem que fazer numa prova dessa é economizar tempo, resolvendo rapidamente as questões mais fáceis, para você poder usar esse tempo para suprir lá as questões mais difíceis. Então, a tendência com a redução do número de questões e do tempo total é que essas questões mais trabalhosas, com cálculos muito trabalhosos, deixem de ser apresentadas. Eles coloquem lá números mais simples, cálculos mais simples, menos etapas. O que você vai fazer em função disso? Aqui eu estou colocando para você não cair nessa armadilha. Já que não vai ter questão com cálculo mais trabalhoso, se aparecer uma questão lá no meu treinamento, no meu preparatório, que tem que fazer uma conta complicada, isso aí não cai não cai questão desse tipo mais, é muito demorada, tem que ser com contas mais simples. Não faça isso. Isso é armadilha. Não uma armadilha criada por eles, mas criada por você mesmo. Você vai ter que continuar treinando cálculos complicados. Por quê? Porque fazendo cálculos complicados, você vai ser ágil, veloz e preciso para fazer os cálculos mais simples. Então, não fica com preguiça não. Você vai continuar tendo que fazer contas complicadas no seu estudo preparatório. Nunca você deve usar uma questão que você está estudando para um concurso e falar assim, isso não cai questão desse tipo, leva meia hora para resolver. Não, você ali está treinando o conhecimento, não é para cair uma questão igualzinha. Então, muita gente comete esse erro, principalmente quem estuda por conta própria, tá? Então você vai continuar treinando os cálculos normalmente. Agora, um outro tema que na verdade a gente tem que esperar pela publicação do edital para confirmar isso, tá? Mas a gente já pode começar a pensar nessa possibilidade e adaptar o nosso estudo em função disso. Se isso não for implementado, isso não vai te prejudicar. É a possibilidade de centralização da prova. Ou seja, em vez de cada colégio militar ter a sua própria prova, existia uma única prova para ser aplicada em todo o Brasil, em todos os colégios militares. Por que isso? É porque simplifica a logística do concurso. Olha, colocar a prova de português e matemática num dia só, isso com certeza simplifica a logística do concurso. E usar uma prova só também vai simplificar a logística. O colégio militar é o único concurso militar que usa provas descentralizadas. Como é que pode isso, se é o mesmo estudo em cada colégio desse? A ideia do colégio militar é o aluno filho de militar poder ser transferido de um colégio para outro e estar dando a mesma matéria, no mesmo nível. Então não faz muito sentido fazer uma seleção diferente. Então a gente tem que pensar nessa possibilidade. Existem outras escolas militares que tem também essa característica. Você tem mais de uma escola, porém já tem a prova unificada. Eu posso citar 3 escolas aqui, 2 da Marinha e uma do Exército. A primeira delas é a EAM, Escolas de Aprendizes Marinheiros. A Marinha faz um único concurso para todas essas escolas. Claro, os candidatos têm que fazer na inscrição a indicação de qual a escola que eles querem cursar. Essas escolas existem em Florianópolis, Vitória, Recife e Fortaleza, se eu não me engano. Então você faz uma única prova e os aprovados, claro, dentro das vagas disponíveis em cada uma das escolas, vão para a escola escolhida. Mas é uma prova só. Outra prova que tem essa característica é a EFON, a Escola de Marinha Mercante, que é administrada pela Marinha de Guerra. Então existem 2 escolas, uma no Rio de Janeiro, que se chama CIAGA, e outra em Belém, que se chama CIABA.
Então, escolas diferentes, mas com o mesmo curso e a mesma prova para ingresso. E dentro do Exército, a gente pode citar a Escola de Sargentos, que também tem, se não me engano, 3 locais diferentes onde o curso é realizado. Mas é uma prova unificada. Então, isso não é novidade. Existe a possibilidade do Exército aproveitar essas alterações no concurso do Colégio Militar para fazer essa outra alteração aí, de colocar todos os colégios militares fazendo a mesma prova. Nesse caso, essa prova centralizada, quem é que vai fazer essa prova, hein? Porque antes cada colégio militar fazia a sua prova, usava lá os professores de cada colégio para fazer as questões daquele colégio. E uma prova centralizada, como é que seria, hein? Ó, lembrando que o sistema colégio militar funciona assim. Você tem um órgão do Exército, uma diretoria. Não, é uma divisão. Se chama divisão. Divisão de Ensino Preparatório e Assistencial. É o DEPA, que fica no Rio de Janeiro, que centraliza os 14 colégios militares. Quer dizer, comanda os 14 colégios militares. Esse DEPA podia fazer o quê? Podia pedir para cada colégio militar e falar, manda uma questão aí para a prova que eu vou fazer aqui um Frankenstein. Eu vou fazer aqui uma colcha de retalhos, botar uma questão de cada colégio, essa vai ser a prova. Eu acho muito difícil acontecer dessa forma, tá? O Exército não trabalha assim. Além do mais, haveria um problema sério aí de sigilo, né? Ia ficar muito mais difícil controlar o sigilo assim. Uma prova espalhada, cada um faz uma questão, junta tudo. Não, eu acredito que no caso de ser uma prova centralizada, eles iriam escolher o Colégio Militar do Rio de Janeiro para fazer essa prova. Por vários motivos. Não é só porque é o maior colégio, tem mais alunos e é mais antigo, mas é porque o Colégio Militar do Rio de Janeiro fica no Rio de Janeiro, o mesmo lugar onde fica o DEPA. É pertinho, o DEPA fica no centro do Rio de Janeiro e o Colégio Militar do Rio de Janeiro fica na Tijuca. Então, ficaria muito fácil o intercâmbio entre essas duas organizações. Qualquer tema relacionado à prova, ao concurso, né? O Colégio Militar do Rio de Janeiro tem uma equipe de professores maior, já faz essa prova e ela poderia perfeitamente fazer uma prova centralizada. Eu acho difícil que façam, por exemplo, um rodízio. Cada ano vai ser um colégio militar que vai fazer a prova. O Exército não costuma trabalhar dessa forma, tá? Eles gostam de fazer as coisas de forma muito paralelas ou perpendiculares. Então a possibilidade de centralização da prova, isso é só um palpite, tá? Isso aqui é uma especulação, eu não posso garantir isso. A gente tem que esperar ver o edital. Pode ser que não aconteça nada disso. Pode ser que continue cada colégio militar fazendo a sua prova. Mas não custa nada a gente pensar numa possibilidade, já que estão vindo mudanças por aí. E a gente não sabe ao todo que mudanças são essas. Certo? Então, como é que a gente lidaria com essa possibilidade que ainda é incerta de alterações sobre esse tema da centralização? Primeiro, é prestar atenção nas provas do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, você tem que olhar as provas de todos os colégios militares. Tem gente que fica vendo só as provas do Colégio Militar, que vai fazer o concurso, e não olha os outros. Então, se você está fazendo o que eu recomendo, que é olhar todos, você automaticamente já está olhando do Rio de Janeiro. Agora, olhe 2 vezes as do Rio de Janeiro. Leve em conta que são os professores daquela banca que vão estar fazendo a prova. Então, é melhor você tomar um contato mais próximo. Lembrando ainda que o Colégio Militar, como um todo, gosta muito de pegar questões de concursos como Olimpíada Brasileira de Matemática, OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas, o Canguru também, que é uma prova muito parecida com a da OBMEP. Eu já fiz um vídeo recentemente sobre a prova do Canguru da Matemática, né, para você estudar por lá. Então, vai ser quase que obrigatório, todo mundo fica de olho nessas provas. E outro cuidado também que você tem que ter, que é uma consequência de uma possível centralização, tome cuidado com a preparação focada em um determinado colégio militar. O que quer dizer isso? Olha só, a maneira que eu recomendo você estudar matemática, se preparar para fazer uma prova de matemática, é a seguinte, é estudar a matemática.
Ou seja, você não vai mirar lá na prova do colégio militar que você vai fazer. Você vai mirar na matemática que você precisa para vencer aquela prova. Então, tudo em função da matemática. O sucesso na prova do colégio militar vai ser uma consequência de você estar preparado em matemática. Então você não deve se preocupar. Isso cai, isso não cai. Até se você estiver estudando uma coisa que não cai, mas que seja daquele nível, daquele ano, né, sexto ano, a habilidade matemática que você aprende dali, o raciocínio teu que você melhora, vai ser benéfico para você ter sucesso na prova do colégio militar. Agora, eu sei que tem professores, tem cursos que não raciocinam dessa forma, que eles pensam assim: eu tenho que prestar atenção na prova do colégio militar da minha cidade. Por exemplo, se eu sei que não cai gráficos, eu não vou fazer muita coisa da área de gráficos. Se eu sei que não cai em um determinado assunto, vamos colocar aqui um exemplo, aquelas questões de cubos empilhados, tá? Se eu sei que não cai muito questão de cubos, eu vou fazer umazinha ou outra, mas não vou ficar marretando em cima daquilo. Eu vou ficar fazendo mais questões e insistindo mais naquelas questões que eu tenho certeza que caem sempre, que costumam cair naquele colégio militar. Então, o estudo preparatório dessa forma, ele poderá passar a não dar certo. Esse estudo, que é muito focado na prova, ele depende muito de você ter sempre a mesma banca fazendo a prova. Então, como existe uma possibilidade de alteração na banca, aquele estudo que estava todo engatilhado para a banca anterior pode não ser o melhor estudo para uma nova possível banca centralizada. Então, tome cuidado com isso, tá? Você tem que pensar em quê? Na matemática. Quer dizer, você não deve adaptar o seu estudo de matemática em função do seu colégio militar pedir muita questão ou pouca questão de um determinado assunto. E para finalizar a nossa estratégia, a gente tem que pensar num ritmo de estudo que eu chamo de matemática mais português. Como é que seria isso? Olha, já que a prova de português agora vai ser junto da de matemática, o seu professor de português vai ter um papel mais importante antes dele entrar em ação de forma mais forte. Depois da prova de matemática, ele vai ter que entrar em ação de forma mais forte já no início do ano. Então é claro que o seu professor de português já bolou uma estratégia e ele vai implementar essa estratégia para vocês. Siga o que ele falar. Agora, eu sou um professor de matemática e eu sei que o meu aluno está preocupado com o português, está mais preocupado com o português. O que pode ser feito dentro da matemática para ajudar lá no português? Então, desse ponto de vista, eu estou ensinando matemática, mas eu estou pensando que o português vai ter que ser feito junto da matemática. O que eu poderia recomendar? Eu coloquei aqui leituras recomendadas. Quer dizer, a sua prova de português, até que se diga o contrário, a maior parte dela é interpretação de texto. E interpretação de texto, você tem que ser craque em ler um texto e compreender bem esse texto para poder responder as perguntas. Então, em função disso, eu vou recomendar algumas leituras. Olha, primeira leitura que eu recomendo é a revista Super Interessante. Por que isso? A revista Super Interessante, ela está escrita na linguagem de jovens, ela foi feita por um jovem adolescente, entender? E ela já foi usada pelo Colégio Militar para fazer questões. Já vi várias provas do Colégio Militar onde é falado assim: a revista Super Interessante de abril do ano tal falou sobre não sei o que, tal assunto. Aí eles fazem lá as perguntinhas em função disso. Então, ler Super Interessante é interessante. Lembrando que você não fica bom em português de uma hora para outra. Em 1 mês, 2 meses, você não vai se tornar craque em leitura de forma tão rápida. Isso é um processo que é feito ao longo do tempo. Então, começa já a ser um leitor. E a revista Super Interessante é uma boa pedida. Você não precisa necessariamente comprar a revista novinha da banca. Existem essas revistas aí usadas de segunda mão, né? Em feiras, por exemplo, tem lá bancas de revistas usadas. Você pode procurar por ali. Em sebos também, muitos sebos vendem revistas. Procure lá a revista Super Interessante. Às vezes você tem até uma perdida aí na sua casa, hein? Na casa da sua tia. Dá uma procurada aí. Ou na pior das hipóteses, se você comprar todo mês um exemplar, você está fazendo um bom negócio.
Agora, livro, quer ver um bom livro para você ler? Esse livro aqui, ó, O Homem que Calculava, de Malbataan. É um livro matemático, na verdade. Muitas escolas até colocam isso aí, né, como livro paradidático. Tem muitas histórias interessantes de matemática. É mais matemática do que português. Mas você está fazendo leitura. E fazer leitura vai te beneficiar na prova de português. Esse livro você encontra com relativa facilidade em livrarias, mas você encontra também em sebos. É um livro muito famoso e o Colégio Militar já tirou trechos desse livro para fazer prova de matemática. Mas é claro que ajuda em português também. Agora, lembrando que a escola também manda você ler uns livros, né? Eu lembro que no meu tempo de aluno, eu tive que ler um monte de livros de literatura brasileira, praticamente todos. Eu li Memórias de um Cabo de Vassoura, Clarissa, Iracema, O Cortiço, Senhora, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alto da Compadecida. Olha, tive que ler um monte desses livros. Agora tem uma coisa chata, né? Esses livros são um pouquinho chatos, né? Fala a verdade aí. Muitos desses livros utilizam português arcaico. E é claro que vai te ajudar um pouco, mas a prova do Colégio Militar não pede português arcaico, tá? Eu lembro de um livro que tinha um diálogo interessante, que a dona falava assim: Dom Brás sabe que vós me está prenha? Deus me livre, rapaz, uma chatura ficar lendo isso. Mas olha só, você tá lendo esse livro na escola, se a escola tá te mandando ler, aproveita. Alguma coisa você vai estar aprendendo ali, já que você vai ser obrigado, né? Então alguma ajuda você vai ter lendo esses livros aí, digamos assim, chatos da escola. Agora, quer um livro legal? Se você gosta de Harry Potter, pode ler livro do Harry Potter, tá? Isso aí vai te ajudar na prova. Agora, um livro que você encontra, até porque é um livro de domínio público, você consegue baixar esse livro facilmente aí na internet. É o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. É uma história interessante. É um livro antigo, foi escrito em 1800 e pouco, mas as traduções que existem desses livros foram feitas recentemente. São traduções mais atuais, então não está em inglês arcaico ou português arcaico, está em português dos dias atuais. Então é uma história interessante para você ler, não é uma leitura chata, é uma história de aventura. Então é um livrinho legal que eu recomendo aí para você melhorar a sua habilidade de leitura e isso vai te ajudar lá na prova, tá? Certo, agora convido vocês todos para conhecerem os nossos livros preparatórios para o Colégio Militar. Muitos alunos já passaram para o Colégio Militar estudando no meu livro Matemática para Vencer. E agora a gente também tem uma plataforma de ensino à distância para você se preparar para a prova do Colégio Militar.